Queridos irmãos, quero convidá-los que possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre a nossa penúltima carta, a carta à igreja em Filadélfia. Uma carta muito interessante, porque nessa carta não tem nenhuma bronca para com a igreja, não há nenhuma advertência para a igreja, mas há elogios à igreja e há também promessas a essa igreja. Vejamos então a leitura a partir do capítulo 3, a partir do verso 7, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, em que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz, e pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor fale agora, tão somente o Senhor, fale através dela aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Depois de tanta igreja que nós lemos, onde nas 5 primeiras cartas e na 7ª carta também, haverá muita advertência, haverá muita repreensão e haverá condenação também. Aqui na igreja de Filadélfia, o Senhor só tece elogios a essa igreja, que é uma igreja fiel, que é uma igreja que tem buscado a palavra do Senhor, que é uma igreja que mesmo na sua simplicidade e na sua pequena comunidade tem feito a diferença, levando o Evangelho de Cristo a todas as pessoas que ali estão na cidade de Filadélfia. Cidade essa que passa por muitas provações, porque é um lugar e é uma região onde há muito terremoto ali. Então a cidade já foi destruída algumas vezes e a igreja também passava junto com a cidade essas tribulações. Mas Jesus vai destacar 3 pontos aqui na carta aos irmãos de Filadélfia que eu gostaria de compartilhar com você. E, em primeiro lugar, Jesus coloca diante da igreja uma grande oportunidade. Veja só o que diz no verso 8. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Porta aberta. E essa porta aberta, você pode interpretar ela à luz de, por exemplo, de João, capítulo 10, verso 9, que é uma porta para a salvação das pessoas. A igreja tem a oportunidade de não só olhar as dificuldades, mas olhar a oportunidade que ela tem de compartilhar o Evangelho do Senhor.
Quando você observa a igreja, você vê que Deus ensina a esse povo, então, que eles têm a oportunidade de levar o evangelho às pessoas. O Senhor Jesus vai nos dizer em Mateus capítulo 13, verso 14, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a encontram. Em João 10, 9, ele diz também que ele é a porta para a salvação, da liberdade e a porta da provisão. Nós vemos aqui duas portas, ambas estão abertas. Uma abre para um caminho largo, um caminho tranquilo, um caminho espaçoso, um caminho onde não exige nada de você. Não exige nem fé. Como diz um pastor por aí, fé é coisa da concorrência, né? É para a porta estreita. Para a porta larga não precisa ter fé. É só seguir e deixar o diabo te conduzir para o inferno. E a outra porta é uma porta estreita. Essa porta estreita, ela é preciso se curvar. É preciso se humilhar para entrar nesta porta. É preciso ter um coração contrito. É preciso se humilhar na presença de Deus. E não pode entrar com cargas nessa porta. Não é possível atravessar com pecados. Precisa haver perdão de pecados para que nós possamos entrar por essa porta estreita. Essa é a oportunidade que a igreja de Filadélfia tem de levar a salvação às pessoas através da propagação do evangelho. É uma porta que está aberta para que a igreja possa compartilhar daquilo que Deus tem feito com ela. Quando nós olhamos Paulo dizendo no capítulo 16, do verso 9 de 1 Coríntios, ele diz, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. Paulo vê, mesmo em meio às dificuldades, aonde tem pessoas, a oportunidade de compartilhar aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Quando estava preso em Roma, Paulo ora e pede à igreja que estejam orando por ele, para que Deus pudesse abrir uma porta para que eles pudessem compartilhar o evangelho de Jesus. Salvação e porta de evangelização. É a oportunidade que a igreja de Filadélfia tinha, mas para que ela pudesse aproveitar esta oportunidade, esta porta aberta, havia algumas dificuldades. O texto mesmo vai dizer, no verso 8, que esta igreja tinha pouca força. Provavelmente, era uma igreja formada por gente muito pobre. E parte dessas pessoas eram escravos. Mas Jesus está olhando para ela e dizendo, olha, você tem pouca força, mas isso não pode ser empecilho para você pregar o evangelho. Mesmo tendo pouca força, mesmo sendo uma igreja pequena, mesmo sendo uma igreja que não tem influência na cidade, mesmo que não seja uma igreja que não participa lá, não tem conhecimento das autoridades, não importa, não é impedimento para que essa igreja possa propagar o evangelho. A segunda dificuldade que ela tinha era a oposição do povo da cidade. O Senhor Jesus mesmo chama um grupo de judeus de sinagoga de Satanás, dizendo que esse povo tem perseguido a igreja, tem atrasado o trabalho da igreja, e Deus está dizendo o seguinte, olha, ninguém pode atrapalhar você, porque fui eu que abri uma porta. E quando Deus nos abre a porta, não há nada que impeça a igreja de avançar. Porque foi Deus que abriu. E o texto diz que a porta que Deus abriu, ninguém fecha. Ninguém consegue fechar a porta que o Senhor abre para nós. Mas havia também uma terceira dificuldade. Havia uma ameaça de tribulação no futuro. O texto, verso 10, vai dizer sobre isso, que havia uma ameaça. Seria um momento, então, apropriado de nós recuarmos? Talvez as dificuldades, as lutas, as tribulações que a igreja tem passado, ou que está em vista de passar,
Talvez nós não estamos passando, mas talvez a gente pensa, o ano que vem vai ser um ano complicado. Não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos quem vai manter o seu emprego, quem não vai conseguir manter o seu emprego. Será que a igreja vai poder continuar avançando no trabalho que ela tem avançado? E o Senhor está dizendo algo muito interessante, que nós não podemos recuar. Ele promete guardar a igreja e encoraja a igreja a cruzar essa porta, que é uma oportunidade que nós temos, que é a nossa missão. Qual é a missão da igreja? Adorar a Deus, fazendo a vontade dEle e levando o Evangelho às pessoas, para que as pessoas possam conhecer Jesus como Salvador e Senhor. Porque nós precisamos observar algo importante. Não basta ser uma igreja que guarda a palavra. É preciso proclamar a palavra. Não basta não negar o nome de Cristo. É preciso anunciar a Cristo. Não basta ser uma igreja dentro das quatro paredes. É preciso ser uma igreja missionária. A porta está aberta. Precisamos aproveitar as oportunidades enquanto é dia. Nós temos pensado muito em tantas questões da nossa vida como igreja de Jesus. Até onde nós podemos ir? Até onde nós podemos avançar? Será que o Senhor está conosco? Precisamos pensar, porque quando uma igreja que tem um viés missionário, que tem um viés que prega a palavra de Deus, que tem no seu orçamento, e tem o desejo no orçamento de continuar avançando na obra missionária, essa igreja não pode parar. Mesmo que a previsão seja uma previsão complicada, mesmo que a previsão seja uma previsão de cautela, mas o Senhor diz para nós, nós precisamos avançar porque Deus nos abriu a porta. E a igreja tem que avançar na sua obra missionária. Em segundo lugar, Jesus faz algo muito interessante, pontua algo muito interessante. Jesus dá uma grande garantia para que nós possamos atravessar a porta e cumprir o mandado do Senhor. Veja só o verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus tem em suas mãos toda a autoridade. Então, quando nós lemos que Jesus manda a igreja avançar, que Jesus manda a igreja atravessar essa porta, que é a oportunidade que Ele nos dá, que Ele abre essa porta para fazer a sua obra, Ele está dizendo, eu tenho toda a autoridade. Jesus não apenas tem as chaves da morte e do inferno, mas também tem a chave de Davi, a chave da salvação e a chave da evangelização. Ninguém pode entrar até que Cristo tenha aberto a porta. Nem pode alguém entrar quando ela se fecha. Se a porta é o símbolo da oportunidade da igreja, a chave é o símbolo da autoridade de Cristo. Foi Cristo quem abriu a porta. E se Ele abriu a porta para a igreja deve avançar. Essa é a autoridade do Senhor. Jesus tem em suas mãos a chave da salvação. Ninguém, senão Jesus, pode abrir a porta da salvação. Temos que pregar, sim. Temos que falar de Jesus, sim. Mas sempre contar que o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Nós muitas vezes ficamos frustrados, porque nós compartilhamos, nós pregamos e vimos tantas pessoas dizer não ao Evangelho. E às vezes nós desanimamos, né? Você compartilha tanto com alguém, fala de alguém para Jesus, você entrega folhetos e às vezes nesse trabalho você não vê tanto resultado, mas o resultado não é responsabilidade minha, o resultado não é responsabilidade sua, isso é responsabilidade do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte, a parte da igreja de Filadélfia, que Deus está dizendo, pregue o Evangelho, a porta está aberta, fale de Jesus às pessoas, leve a palavra de salvação, leve a palavra de evangelização e deixe os resultados com Deus.
Nós nunca podemos recuar porque nós não vemos o resultado. O resultado está nas mãos do Senhor. Um planta, o outro colhe, mas os resultados é Deus quem dá. É Deus quem dá o crescimento. Por isso que nós precisamos olhar a porta aberta. E uma vez que a porta está aberta, nós temos que avançar. Não avançar significa desobediência à palavra de Deus. E Jesus está dizendo à igreja de Filadélfia, continue avançando, continue pregando, mesmo que você seja pequena, mesmo que você seja fraca, mesmo que você não tenha tanto holofote sobre você, não importa. Continue pregando, porque os resultados é eu quem dou. E nós precisamos avançar na propagação do Evangelho do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, Jesus promete à igreja uma grande recompensa e uma gloriosa herança. O verso 12 diz, ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o meu nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Jesus ordena a igreja a permanecer firme até a sua volta. Esse trabalho nosso deve ser feito até que Jesus volte. Porque Jesus vai dar um telegrama à sua igreja. Venho em breve. E em breve estarei com vocês. E só que nós precisamos saber que a nossa recompensa está no céu. A nossa glória, a nossa herança, o Senhor preparou para nós na glória. Não precisamos de nada novo. O que nós precisamos fazer, sabe o que é? Pregar o Evangelho. Pregar aquilo que Jesus ensinou para nós. Pregar a salvação de Jesus. Dizer às pessoas que elas precisam se arrepender e se converter a Jesus. Precisamos pregar o Evangelho, compartilhar aquilo que o Senhor deu para nós. Nada novo. Não precisamos inventar a roda. Não precisamos inventar uma nova igreja. Não precisa pintar as paredes de preto. Não precisa colocar a luz negra. É só pregar Jesus. É a única coisa que nós precisamos fazer. Viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Jesus garante que o vencedor será a coluna no santuário de Deus. É interessante Jesus dizer isso. Para uma cidade onde vivia cheia de terremoto e tudo andava caindo por lá, Jesus está dizendo o seguinte, olha, você pode passar instabilidade aqui, mas no céu, se você for fiel, eu te colocarei como uma coluna, firme na casa de Deus. E é isso que o Senhor promete para cada um de nós. Os crentes da Filadélfia podem viver com medos de terremotos, mas nada abalará quando eles permanecerem como colunas no céu. Jesus promete ao vencedor que terá na sua vida um novo nome. Isso significa que pertenceremos a Deus. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, que na presença de Deus, quando nós formos elevados ao céu, estaremos sempre na presença de Deus. Nada nos arrebatará da presença do Senhor. Tão somente, nós precisamos ter claro na nossa mente que a porta aberta representa a oportunidade da igreja. A chave de Davi significa a autoridade de Cristo e a coluna do templo significa a segurança daquele que é vencedor. Jesus tem as chaves, Jesus abriu as portas e ele promete fazer seguro como sólido essas colunas do templo de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que nós, acima de tudo, devemos ser fiéis a Ele para vermos as oportunidades em vez de vermos os obstáculos. Os obstáculos são muitos, mas quem abre a porta é Deus. Por isso, como igreja, e assim como a igreja de Filadélfia, nós, como igreja, precisamos avançar na pregação do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra viva e eficaz. Somos gratos por esta igreja, que mesmo uma igreja tão pequena, Senhor, tão fraca, o Senhor diz que ela é forte e que ela está fazendo a Sua vontade. E que nós possamos, ó Deus,
não somente olhar os obstáculos, mas olhar acima deles. Olharmos para o Senhor. O Senhor é que sustenta a tua igreja. O Senhor é quem sustenta a sua obra missionária. Que nós possamos mantermos fiéis, ó Deus, no nosso compromisso contigo, de pregar o Evangelho, de investir nos missionários, de investir na obra missionária, para que a tua igreja continue avançando nesta porta que o Senhor abriu para nós. São muitas as dificuldades, Senhor, nós sabemos, mas também maior é a glória que o Senhor tem para a tua igreja, que for fiel ao Senhor. Dá, ó Deus, à tua igreja compromisso, dá à tua igreja, ó Deus, intrepidez, dá à tua igreja, ó Deus, espírito, ó Deus, de avançar na obra que o Senhor tem para cada um de nós. É a nossa oração que nós pedimos humildemente ao teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém.